Olá! Neste módulo você irá aprender sobre a estimulação da criatividade e do autoconceito para estudantes com altas habilidades superdotação. No módulo 2, você estudou as teorias que fundamentam as altas habilidades e pôde perceber que os estudantes nessa área trazem elementos importantes que compõem o universo da superdotação, sendo algum deles a criatividade e o autoconceito. E é justamente esse conteúdo que vamos tratar nesse módulo. Vamos dividir nossa videoaula em dois momentos. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre a estimulação da criatividade e no próximo vídeo trataremos do desenvolvimento do autoconceito. Bem, para começar nosso estudo, reflita sobre a seguinte pergunta: você se considera uma pessoa criativa? Enquanto você pensa, eu vou fazer alguns questionamentos para te ajudar nessa reflexão. Será que a criatividade é um dom? Para ser criativo, temos que ter talento? Ser criativo depende apenas das características de cada um? Se você discordou dessas questões, então você está no caminho certo. Sabe por quê? Eu vou te mostrar o que alguns estudiosos nesse assunto conceituam sobre criatividade. Eunice Soriano de Alencar diz o seguinte: criatividade é um recurso precioso de que dispomos e que necessita ser desenvolvido e melhor aproveitado. E daí vem Sten e diz o seguinte: criatividade é o processo que resulta em um produto novo, aceito como útil e ou satisfatório por um número significativo de pessoas em algum momento no tempo. Eu vou te dar um exemplo. O famoso pintor Van Gogh criou uma nova linguagem plástica, desconstruindo modos de pintar e propondo variações de pinceladas originais nunca antes experimentadas. Ou seja, ele conseguiu ser original e criar algo novo reconhecido pela sociedade. Já Guilford conceitua a criatividade como um conjunto de traços primários, envolvendo fluência, flexibilidade, originalidade, avaliação, redefinição e elaboração. Eu vou te explicar sobre essas etapas mais adiante. Viu só como os conceitos apresentados por esses estudiosos vão clareando mais o nosso entendimento sobre criatividade? É importante ficar claro que a criatividade é estimulada, diferente de ser um dom ou de precisar ter um talento específico. Bem, agora vamos compreender quem é o sujeito criativo. Segundo Macnon, o sujeito criativo apresenta as seguintes características: é original, capaz de gerar múltiplas ideias. Costuma ser muito curioso e independente. Normalmente tem uma intuição aflorada, sabe? Aquelas inspirações, aqueles insights que surgem quando você menos espera. Bem, existem muitas outras características que definem a personalidade de um sujeito criativo. E você pode ter acesso a todas elas no capítulo 1 do livro A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Altas Habilidades, Superdotação, que está no material de estudo deste módulo. Agora, você deve estar se perguntando: o que torna uma pessoa criativa? A resposta é a forma como ela pensa, ou seja, o pensamento criativo. E o que é o pensamento criativo? É a capacidade que possuímos de criar ideias com determinado valor. O que isso quer dizer? Que existem algumas habilidades que compõem o pensamento criativo. São elas: fluência, flexibilidade, originalidade, elaboração, avaliação e redefinição. Vamos ver cada uma delas detalhadamente. Fluência significa abundância, é a quantidade de ideias diferentes sobre um determinado assunto ou objeto. Por exemplo, seria examinar um sabonete de diferentes formas, sua textura,
cor, cheiro, função, formato e etc. Flexibilidade está relacionada à mudança, é a capacidade de alterar o pensamento, uma mudança no significado, na interpretação ou uso de algo. Por exemplo, uma pedra, ela pode ser usada como material para construção, como objeto para escrever, como uma arma, suporte, aparador de papel e por aí vai. Originalidade são as ideias incomuns ou infrequentes. É quando surge uma resolução para o problema totalmente diferente do esperado. Elaboração é a habilidade de formular uma ideia, de expandi-la, de transformá-la numa solução concreta. Avaliação é um processo de decisão, julgamento e seleção de uma ou mais ideias. É o momento de avaliar se realmente é isso mesmo que será criado. Redefinição é a etapa de transformar ou mudar algo, ou seja, é o momento de revisão de algo que se criou. Então, essas são as habilidades que compõem o processo criativo. Agora, vamos conhecer as etapas desse processo. Quando uma pessoa está em um momento de criação, ela primeiro passa pela fase da identificação, ou seja, é quando ela vai identificar ou detectar um problema. Depois, inicia-se a fase da preparação. É a hora de definir o que fazer e buscar soluções. Em seguida, vem a fase da incubação. É o momento em que as ideias começam a se conectar com seu cérebro. E, finalmente, eureka! Chegou a fase da iluminação. É quando a ideia perfeita chega. E, por último, vem a fase da verificação. Aqui entra a eficácia, a originalidade e viabilidade da ideia. É a comprovação de tudo. Bem, agora que você aprendeu os conceitos, os processos, as fases da criatividade, é importante que você compreenda o valor deste elemento no contexto das altas habilidades superdotação. Investir em atividades que propiciem o exercício da criatividade é fator fundamental para o desenvolvimento humano. Portanto, o ambiente escolar é o espaço propício para a estimulação e a promoção do potencial criativo dos estudantes, em especial daqueles com indícios de altas habilidades superdotação. É importante destacar que algumas barreiras podem dificultar o desenvolvimento da criatividade. Dentre elas estão as barreiras de ordem social e pessoal. Por exemplo, as barreiras de ordem pessoal podem ser medo de arriscar e fracassar, baixa expectativa em relação a si mesmo, preferência por julgar ideias ao invés de gerar ideias. Já as barreiras de ordem social costumam ser as pressões sociais impostas àqueles que divergem da norma, ser aceito pelo grupo como um dos valores mais cultivados. Existem muitas outras barreiras que impedem o florescimento da criatividade que você pode consultar no material de estudo deste módulo. Em contrapartida, existem ambientes que são favoráveis para o desenvolvimento da criatividade. E você sabia que muitos desses ambientes acontecem na escola e que você, professor, pode contribuir para eles? Por exemplo, você pode ofertar situações de ensino e aprendizagem diferenciadas e divertidas. Você pode estimular a leitura, a reflexão, a produção de ideias, a solução de problemas, adotando postura de valorização. Você pode prover diversas situações, experiências, exercícios, desafios e práticas escolares onde os estudantes podem exercitar competências do pensamento criativo. Se você quiser conhecer mais sugestões para promover um ambiente escolar mais atraente para o desenvolvimento da criatividade, consulte o material de estudo deste módulo no livro A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Altas Habilidades Superdotação, capítulo 1. Bem, chegamos ao final desta videoaula. Bom estudo e até mais!